Namastê, bem-vindo, bem-vinda a este vídeo no qual nós conversaremos sobre o propósito da vida do ser humano, o papel do ser humano na existência, o papel inerente a mim, a você e a qualquer outro ser humano que tu conheça. Qual é o bem supremo da vida humana, o sentido espiritual para a experiência da consciência através de um corpo, de uma mente, de uma personalidade imersa numa determinada sociedade, num contexto, numa família, num relacionamento. Qual é o grande bem supremo, o summum bonum, como nós chamamos, da vida do ser humano? É disso que nós falaremos no vídeo de hoje. E antes de eu começar a falar sobre esse assunto especificamente, quero agradecer rapidamente a todos vocês que acompanham aqui o canal, aos inscritos, aqueles que têm compartilhado os vídeos, que têm participado nos comentários, que têm apoiado esse trabalho, que é um trabalho de expansão da consciência baseado no autoconhecimento mais profundo dessa comunidade justamente que eu estou fazendo aqui no YouTube para unir pessoas, e futuramente vem grandes projetos por aí, grandes ideias de expansão da consciência prática, onde nós possamos colocar em prática os ensinamentos passados de geração em geração pelos grandes filósofos da Grécia, pelos mestres espirituais, pelos mestres do Oriente, pela sabedoria ancestral e principalmente pela psicologia, né, que atualmente tem grande força nesse movimento de despertar da consciência para sermos seres humanos melhores, para vivermos uma vida melhor. E viver uma vida melhor é justamente o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. Nós temos que entender que o sentido da realização pessoal é o sentido de uma vida bem vivida. Todos nós buscamos, no fim das contas, uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida, a gente poderia pensar e olhar para ela através de vários contextos. Um deles poderia ser a perspectiva de Maslow, quando ele diz sobre a pirâmide das necessidades humanas, né? Primeiro nós vamos precisar da sobrevivência, ou seja, do alimento, da água, de uma moradia, de uma saúde física. Isso nos traz um suposto bem-estar. Então depois nós queremos o poder, né? A influência social, o reconhecimento na sociedade. Queremos relacionamento, né? Queremos o sexo, queremos uma pessoa pela qual nós possamos cocriar e nos sentir amados. Então, isso seria uma perspectiva. Outra perspectiva seria um pouco mais espiritual, daqui um pouco o que realiza o ser humano é justamente a sua capacidade de autoconhecimento, de transcender a si mesmo, de superar suas limitações, de superar a si mesmo, superar um medo, superar um desafio, de poder crescer e evoluir. Seria outra perspectiva. Outra perspectiva ainda daqui um pouco seria um objetivo subjetivo a cada um, daqui um pouco para o João, o que importa é o dinheiro. Então se ele está bem financeiramente, ele está realizado, o resto não importa tanto. Daqui um pouco para Maria, o que importa é ela estar viajando e conhecendo o mundo, ou vivendo no meio do mato com a maior simplicidade possível. Só que o que eu quero falar aqui com vocês é o sentido da vida humana, e não um objetivo subjetivo a cada um. Porque quando nós falamos de objetivo, é uma coisa. Agora, sentido da vida humana, nós estamos falando de tudo, né? Estamos tentando encontrar o propósito inerente a todos os seres humanos, e é o que traz felicidade a nós. Então, assim, existe a felicidade, e a felicidade plena, uma felicidade real, que é uma vida bem vivida. Os gregos chamariam essa vida bem vivida de eudaimonia, que eudaimonia, se traduzindo assim diretamente do grego, ela poderia falar como um termo do tipo a felicidade plena, ou a felicidade, uma satisfação plena. A palavra seria uma satisfação. Quando estamos satisfeitos com a vida e com as coisas que nos acontecem, e com nossos objetivos, e até mesmo com o caos. Então, para os gregos, principalmente para os estoicos, a eudaimonia, que é essa felicidade plena, ela é atingida, adquirida, quando nós conseguimos desenvolver dentro de nós a nossa essência verdadeira, que significa a nossa capacidade de realizarmos o que temos que realizar como seres humanos, como uma árvore que dá frutos. Quando nós damos os nossos frutos ao mundo, nós automaticamente nos sentimos plenos,
porque essa é a nossa natureza. E é sobre isso que nós vamos conversar. Que natureza é essa? O que os gregos queriam dizer? Que quando você faz uma coisa, você adquire essa felicidade plena porque tem a ver com a sua natureza essencial. O fato é que todos nós hoje em dia somos educados que a felicidade está nas lojas, nos outdoors, está no mundo externo, e ela realmente está ali, mas não a eudaimonia, mas não a felicidade plena e duradoura. Porque quando eu falo felicidade plena, eudaimonia, ela é uma felicidade na vida, é uma vida feliz, é uma vida bem vivida. Você vai ter o caos, o problema, você vai perder um ente querido, você vai enfrentar dificuldades financeiras talvez, você vai passar por altos e baixos, porque a vida é dualidade, a vida é constante dualidade, alto e baixo o tempo todo. Mas uma eudaimonia significa que até mesmo diante de uma dificuldade, tu tem recursos internos para superar qualquer dificuldade, seja ela qual for. Então, as dificuldades não te tornam infeliz, elas só te impulsionam para a felicidade. E isso tudo se resume a viver uma vida seguindo a essência humana, que segundo os estoicos é, a essência minha, a essência tua é fazer o bem ao próximo, pensar na comunidade, pensar no todo, e o que tu for cumprir na tua vida hoje, que seja cumprido de uma forma virtuosa. Para os gregos, para os estoicos, é a virtude que faz com que você se sinta bem. Porque eles entendem, isso vai de acordo com várias linhas de pensamento espirituais. Eu que já estudei muito budismo, hinduísmo, a ciência milenar do yoga, praticamente o Oriente todo fala da necessidade do caráter, da virtude, do dharma, dharma em sânscrito, né? É a ação correta, é o caminho correto. Então tu vê que todas as filosofias se entrelaçam numa coisa só, porque só existe uma coisa só realmente. Você vai perceber que o que importa é o quão virtuoso tu é, o quanto você está se desenvolvendo diante das situações sem se deixar abalar por elas. Então daqui um pouco o João, ele entende que o dinheiro é felicidade para ele. Ele vai ser feliz, ele vai ter uma suposta felicidade quando ele estiver num emprego máximo lá, ganhando sei lá quantos dígitos por mês, e aí ele vai estar pleno. Só que o João pode chegar nesse ponto, mas ele tem esse trabalho que ele tanto queria, mas daqui um pouco ele vai ver que falta na vida dele muitas outras coisas. Falta a necessidade de ser amado, falta daqui um pouco ele se preencher porque ele sente um vazio que as coisas que ele compra não conseguem satisfazê-lo. Daqui um pouco falta para o João uma alegria assim, de como que eu canalizo esse dinheiro, como que eu me sinto pleno com o dinheiro, porque eu tenho minha conta aqui cheia de dinheiro, mas ele não me satisfaz, parece que eu preciso cada vez mais. Daqui um pouco para Maria, morar no meio de uma casinha do nada lá, faz ela feliz, mas ao mesmo tempo ela se sente às vezes sozinha, ou às vezes ela sente-se como se ela não fosse compreendida. Então todo ser humano vai ter objetivos subjetivos, mas eles não realizam plenamente, porque o que traz satisfação pessoal para a vida é o quão virtuoso a Maria vai ser e o quão virtuoso o João vai ser. Então se o João é virtuoso, se ele tem as virtudes da temperança, do autocontrole, da autodisciplina, se ele tem as qualidades, as virtudes da justiça, da igualdade, da equanimidade, da da paz interior, por exemplo, da coragem, o João vai ver o dinheiro somente como uma consequência das virtudes que ele já tem praticado. E ele vai ver oportunidades de continuar ajudando as pessoas, e usar o dinheiro para ajudar, ou desenvolver um projeto bacana, ou daqui um pouco trazer um sentido mais espiritual para a vida dele, no qual ele possa não só viver pelo trabalho, que seria uma sobrevivência, mas viver de fato, praticando virtudes e sentindo-se feliz e pleno por estar com a consciência leve. Então nessa perspectiva nós vamos entender que a pessoa ela sente-se infeliz quando as coisas ou não estão dando certo, e normalmente as coisas não dão certo porque fogem ao nosso controle, né? Não temos controle de tudo.
E também porque muitas vezes as coisas até estão dando certo, mas nós não nos sentimos conectados com o outro, conectados com a existência, conectados com o mundo. E quando falta essa conexão, que é um sentido de unidade, estar em comunhão com o todo, estar conectado, ser um com a existência, quando isso não acontece é porque nós estamos muito individualistas, muito egocêntricos, muito separatistas, muito duais. E para os estoicos, quando nós estamos muito duais, pensando só em nós, no nosso próprio desejo momentâneo, levados por nossas paixões, levados por nossa ganância, levados pela mentira ou pelo que não é virtuoso, porque quando estamos egocêntricos, nós deixamos as virtudes e os valores de lado e passamos a ser pessoas rancorosas, egoístas, mentirosas, injustas, corruptas, eu já falei, orgulhosas, competitivas, nós nos tornamos animais. E quando nós nos tornamos como os animais, levados pelos instintos e paixões, a eudaimonia jamais será possível. É impossível para a natureza humana encontrar felicidade e satisfação quando nós estamos agindo como os animais. Então o leão, a onça, o tigre, eles vão se sentir plenos quando eles estão caçando, matando, roubando filhote de outro bicho e naquela coisa, porque é um instinto animal, mas o instinto animal não predomina na essência do ser humano. O que predomina em nós é a consciência, e essa consciência tem de estar leve e plena consigo mesma para que haja felicidade, e esse pleno consigo mesma significa virtudes. Quanto mais tu ser virtuoso, virtuosa, mais tu vai chegar perto de uma eudaimonia. E aí eu entro na parte prática do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, que a eudaimonia, o summum bonum da existência, que é o grande bônus, o grande sentido, o grande papel do ser humano, é ser virtuoso e desenvolver um caráter inabalável, para que ele possa sentir-se conectado com o outro, para que ele possa quebrar as barreiras do seu egoísmo e se aproximar mais do outro. Então daqui um pouco eu vou dar uns exemplos práticos. Para a pessoa tímida, que é uma pessoa que se isola, que se separa dos outros, que vive fugindo das situações, essa pessoa daqui um pouco, o summum bonum para ela, a eudaimonia para ela, vai chegar na vida dela quando ela ser virtuosa e praticar mais as virtudes ao ponto de ser menos egoísta e se doar mais para o outro, e ajudar mais o outro, e pensar mais no outro, e levar uma vida onde ela possa desenvolver um trabalho, o trabalho que ela faz, seja um engenheiro, um professor, um matemático, um artista, um cantor, seja o que for, que essa pessoa possa daqui um pouco se doar mais para o outro e levar a vida dela como um serviço, como que o meu trabalho está impactando positivamente o mundo à minha volta. Daqui um pouco, outra pessoa enfrenta dificuldades financeiras, ou enfrenta dificuldades no relacionamento, enfrenta dificuldades na família, ou uma doença. Acontece que a virtude também prepara a pessoa para lidar com a própria vida. Ok, estou doente. O que isso significa? Que virtudes eu posso praticar nesse momento onde estou doente? Por quê? A doença já está aqui. Eu não consigo eliminá-la no estalar de dedos. Eu tenho que lidar com ela. Como que eu posso fazer isso através das virtudes? Eu não tenho controle sobre quando a doença vai sair da minha vida e se ela vai sair, mas eu tenho o momento presente e usando a razão, o que eu posso fazer com a doença? Talvez eu possa me cuidar melhor, eu possa comer melhor, eu possa trabalhar o meu vício no fumo, ou no álcool, ou em alguma droga que está me degradando. Talvez eu possa, ao invés de ficar em casa num tédio, numa procrastinação, em momentos onde eu possa comer besteira, ou fumar, ou beber, eu posso usar esse momento de uma forma mais valiosa, fazendo algum projeto de caridade, ajudando alguém, fazendo alguma coisa para a sociedade ou para o mundo. Acontece que o estoicismo traz essa visão virtuosa, onde você pensa e usa a razão acima da emoção. Então daqui um pouco, a pessoa tem a vontade de comer besteira, a vontade de se entregar a uma vida de procrastinação, uma vida supostamente fácil. É a emoção que diz isso. Mas a razão que está ligada à essência humana, ela vai dizer não,
não procrastine, não se largue aos vícios, não se largue às paixões mundanas, porque tu sabe que isso vai te fazer mal e não vai mudar em nada a tua vida. Então, em todos nós, seres humanos, existe uma voz, que é a voz da consciência, é uma voz racional, que constantemente te apoia e te mostra o que não é tão legal assim. Porque todo ser humano sabe o que é bom e o que é ruim para si. Todo ser humano sabe, isso vai me fazer bem, porque antes de fazer você já tem uma sensação legal. Agora, por exemplo, quando você pensa assim, eu vou encher a cara mesmo e me largar nas drogas, que sensação isso te traz? Se traz leveza? Te traz paz realmente? Isso te traz motivação, otimismo, esperança e uma verdade? Ou só te traz um desejo quase que insaciável, mas que no fundo você tem um pesar por aquilo, uma culpa por aquilo, um medo ou qualquer coisa do tipo. Então, na nossa consciência humana, ao contrário do instinto, que é a emoção predominante, o instinto é a paixão, ele é a emoção, nós temos a consciência que é altamente racional, é que tem a clareza sobre o que é virtuoso, ou seja, o que é compatível com a virtude da consciência e o que é incompatível com a natureza essencial da consciência. E quando nós somos virtuosos, quando nós praticamos um caráter, quando nós nos melhoramos, nós nos alinhamos com a nossa consciência e passamos a nos sentir bem com a nossa consciência. Então as coisas podem estar erradas, indo ruim ali no mundo lá fora. Daqui a um pouco eu fui demitido, mas eu fiz o que era correto, dei o meu melhor, estou me sentindo pleno. Só que não tenho controle sobre tudo. Daqui a um pouco o chefe contratou o filho dele no meu lugar, não tenho controle sobre isso. Fui demitido, mas eu estou pleno na minha consciência. Então o resumo da ópera é que para a eudaimonia existir, nós temos que estar plenos internamente. Se o mundo estiver um caos, não importa. Eu estou pleno com minha consciência. Eu estou dando o melhor de mim. Eu estou treinando minhas habilidades. Eu estou estudando. Eu estou praticando virtudes. Eu estou sendo disciplinado. Eu tenho caráter. Eu ajudo as pessoas. Eu sou justo. Eu sou correto. Eu sou paciente. Eu dou o meu melhor. Eu busco aprender com as situações. Portanto, o caos do mundo não me domina. Ele só é mais um aprendizado para mim. Então essa é a parte prática para que a eudaimonia exista na tua vida. Como você pode aprender a ser virtuoso com o que está acontecendo na tua vida hoje? Como que você pode desenvolver-se melhor com o que está acontecendo na tua vida hoje? E tu pode fazer um exercício para identificar isso. Faz de conta, tenta criar essa historinha na tua cabeça. Que de repente você caiu de paraquedas na tua vida hoje. Faz de conta que tu estava em outro mundo, em outra dimensão, e de repente tu foi teletransportado para dentro desse corpo aí que tu está agora, com os exatos problemas que você tem, que esse corpo tem hoje, na situação financeira, afetiva, social, tudo. Você de repente caiu de paraquedas e tudo isso é um teste. Tudo isso é um grande teste, é uma grande prova e você tem que resolver isso. Como que tu faz? Por onde que tu começa? Porque é essa mentalidade que você tem que ter. Normalmente nós estamos tão identificados com o nosso ego, somos tão vitimistas, ou somos tão egocêntricos ou ególatras, né? Queremos tudo a nosso jeito, tudo a nosso modo, queremos controlar todas as situações e nós não conseguimos enxergar com clareza o que realmente tem que ser feito, o que a vida quer de nós, onde que a vida quer nos levar, o que a vida quer nos ensinar. Então, quando tu faz esse exercício de cair aqui nesse corpo de paraquedas, aqui do nada, eu tenho um problema aqui, outro aqui, como que eu resolvo? Você está fazendo uma desidentificação. Tu está se separando do problema, se separando do mundo e voltando-se para dentro e pensando, ok, eu tenho esse problema X, como que eu resolvo? O que eu tenho que fazer? Que virtude eu pratico? Com quem que eu falo? Onde que eu procuro ajuda? Ou como que eu me ajudo? Como que eu melhoro? O que eu tenho que desenvolver? Ah, sim, eu tenho que desenvolver isso. Tenho que fazer dessa forma. Tenho que melhorar isso, então eu vou fazer. Sem rodeios, sem vitimismo, sem ficar pensando e dando desculpas. Ah, mas é difícil. Ah, mas será mesmo? Porque é a emoção, é o instinto de sobrevivência que muitas vezes faz com que você fuja do que tem que ser feito. Porque a tua emoção fala, mas é muito difícil. É melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto, porque aqui eu estou sobrevivendo bem.
Eu não vou me desafiar ali fora. Zona de conforto, você continua no mesmo lugar estagnado e aí você sofre, sente culpa, sente-se estagnado, sente ansiedade, sente depressão, sente tudo que é um monte de coisa, porque você não foi capaz de só olhar para a situação e falar assim: ok, eu vou te resolver a situação, eu vou resolver esse problema. Então, a virtude, ela vai te levar à melhora pessoal, ao desenvolvimento pessoal. Não é essa história motivacional do coach, vai e faça, seja corajoso e feliz. Não é, é uma virtude racional, calma, centrada e pés no chão. Ah, eu tenho um problema, como que eu resolvo? Como que eu faço para aprender com esse problema? E aí entra a segunda parte prática de tudo. É sempre você colocar um aviso prévio. Eu vou fazer tal coisa, eu vou praticar tal virtude, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu aceito que pode dar errado. Eu aceito que posso fracassar, eu aceito que posso não conseguir, eu aceito que eu posso não resolver esse problema de imediato, eu aceito as adversidades. Isso faz parte da eudaimonia. Quando você aceita os problemas, o primeiro passo é aceitar os problemas. Hoje eu tenho esses problemas. Ótimo, como que eu resolvo? E o segundo passo é aceitar o que você não tem controle. Então talvez você olhe para uma situação e pense: eu consigo resolvê-la fazendo isso. Aí tu vai lá, se achando o cara, vai lá e faz e não deu certo. Não deu certo. Aí, bum, se abala. Meu Deus, não consegui mais. Fui um fracassado, não consigo. Aí retorna aquele ego vitimista, tudo mais. Você precisa olhar para o problema e aceitar que talvez você vai ter dificuldades de resolvê-lo. Aceitar o que você não tem controle. Isso vale para os desejos. E na eudaimonia, nós temos que trabalhar muito os nossos desejos também. Eu tenho desejo pela riqueza, pela abundância, pelo melhor de tudo. Mas eu talvez nunca vá ter isso. Eu tenho que aceitar que talvez isso nunca vai acontecer. Porque se eu depender disso para ser feliz, eu vou estar sempre numa ansiedade por fazer mais, por trabalhar mais, por tentar conquistar mais. E vou virar como o João, viciado em dinheiro. Então você tem que aprender a aceitar o que você não tem controle. É a história da pessoa que quer ser famosa, eu quero ser famosa. Mas a fama não depende de você, depende dos outros. Quem que vai te fazer famoso? É os outros que vão te fazer famoso. Os outros vão gostar da sua aparência ou não vão? Vão te achar legal ou não? Quem faz a fama é o mundo, não você. E você não tem controle sobre o mundo. Então você não pode colocar a tua necessidade de felicidade nas mãos do mundo e nas mãos dos outros. Você tem que colocar a felicidade nas tuas mãos e sobre o que você tem controle hoje. Eu tenho controle sobre a minha saúde, o que eu como, o que eu deixo de comer. Eu tenho controle sobre como eu ajo diante das situações. O que eu faço é o que está sob meu controle e o que eu deixo de fazer também. E esse é o pilar, o grande pilar do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. O que eu faço com o que a vida faz de mim. Então, na história dos estoicos, nós temos, por exemplo, vários autores que foram exilados na época. Foram mandados lá para o meio dos animais, em prisões, e eles tinham que sobreviver lá. Então, ao invés de eles se colocarem no desespero e praticarem um suicídio e só maldizerem a vida e falarem que Deus as puniu, elas se colocavam como pessoas proativas. O que eu posso fazer aqui para sobreviver? Me colocaram num exílio. Ótimo, estou exilado, mas o que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer com isso agora? Eu tenho esse problemão. Estou exilado, longe da família, longe do que eu gosto, estou aqui sozinho no meio do nada, mas o que eu posso fazer com isso? E essa é a visão estoica, que é uma visão que vem das antigas guerras, dos antigos conflitos de vidas e pessoas estoicos, que eram pessoas extremas, que tinham tudo assim para estar no extremo sofrimento, mas ao invés de se deixarem levar pelo sofrimento, elas pensavam: o que eu posso fazer diante do sofrimento para aprender com ele e para me tornar mais forte. A eudaimonia é resultado de você estar se tornando mais forte. Então eu finalizo o vídeo hoje perguntando para ti: na tua vida hoje, você está se tornando mais forte ou mais fraco? Você está se tornando cada vez mais frágil, se deixando levar pela involução, pela estagnação, pela reclamação, pela ingratidão, pelo vitimismo, pelo desamor, pelo desamparo, pela dramatização? Ou tu está levando tua vida para um lado mais de crescimento, de fortalecimento, de aprendizado, de busca, de desenvolver-se? Então nós temos dois caminhos à tua frente.
É como o filme da Matrix, que nós temos dois comprimidos, duas cápsulas, uma vermelha e uma azul. E qual que tu escolhe? Tu escolhe o caminho da estagnação, da involução, do vitimismo, da dependência, ou tu escolhe o caminho da ação, o caminho do desenvolvimento, do crescimento? É claro que ambos os caminhos têm vantagens e desvantagens, mas no fim das contas, a eudaimonia, que é a promessa estoica da felicidade plena, da satisfação plena, da paz interior, só é possível quando você escolhe o caminho do crescimento. Porque a eudaimonia é consequência de você estar crescendo e se desenvolvendo e aprendendo e se aprimorando. Porque assim você cresce. Novamente eu falo o que eu falei no começo do vídeo. É como a árvore que vai dar frutos e ela dá os seus frutos e ela não está preocupada se tem alguém comendo o seu fruto ou não, se gostou do seu fruto ou não. Ela não se preocupa com isso, porque a função da árvore é só dar os frutos. É porque ela existe para isso, né? Da mesma forma, o ser humano existe para ser virtuoso e para crescer, para se fortalecer e se desenvolver como essência, como consciência, como intelecto. O ser humano que não desenvolve o intelecto, ele está indo contra a sua própria natureza. Ele está indo contra essa natureza e está se colocando na mesma posição que os animais. Então ele se sente insatisfeito, angustiado, agoniado, culpado. Ele sente-se como se ele estivesse deslocado e não encontra um propósito. Acontece que o propósito não é o teu trabalho necessariamente, não é o que tu faz nesse momento único na tua vida. O teu propósito como ser humano é ser virtuoso em todos os momentos. É como você aprende com o que a vida faz em você. Então, eudaimonia é a promessa de uma felicidade plena que você pode alcançar através do autoconhecimento. E, para finalizar o vídeo, eu vou pedir para você se inscreverem. Quem não está inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem você gosta de conversar sobre esses assuntos, porque muitas vezes o vídeo é uma ótima forma de começar um assunto bem bacana. E também comenta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, sugestões para próximos vídeos, a tua opinião sobre esse assunto, o que você entendeu e até mesmo dúvidas que eu vou estar respondendo com maior carinho com vocês, porque a minha ideia é gerar uma comunidade aqui de autoconhecimento, onde nós possamos se ajudar mutuamente, conversar, e futuramente tenho projetos aí de cursos e comunidades e grupos, tá? De autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de espiritualização e expansão da consciência. Vou deixar vocês agora com muita paz, com muita luz, com meus votos e desejos de força, de confiança, de estima, de valor. Deem valor para suas vidas, deem valor para o que vocês têm, deem valor porque está disponível agora, e o valor principalmente para a tua ação. Você hoje tem o poder de agir sobre a realidade e não deixar que a realidade haja sobre você. Mas lembre-se, você nem sempre vai ter controle sobre tudo e tá tudo bem. Namastê, até a próxima e um grande abraço para todos vocês.